Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, terceiro vídeo do dia aí. Alguns falaram novamente, eita, o Daniel tá com todas hoje, hein? Hoje eu tô impossível, galera. Era pra eu ter feito esse vídeo antes, mas hoje é dia do Senhor, então hoje foi dia de Santa Missa, então não pude fazer o vídeo antes. Mas agora eu quero responder a dona Janaína Pascoal. Pois é, a dona Janaína Pascoal, ela postou um texto em seu Facebook, também uma série de tweets, mas eu quero aqui dar uma resposta a ela, ponto por ponto do texto que ela publicou, tá ok? A dona Janaína Pascoal, ela ficou muito conhecida, evidentemente, na época do impeachment, mas, e também quando ela estava sendo cotada para vice-presidente da República. Contudo, a dona Janaína Pascoal, ela tem um certo discurso uspiano de que a direita deve seguir-se e estar livre das amarras do extremismo da direita. Sabe aquela abstração do extremismo da direita, coisa que não cola, coisa que é discurso de gente que gosta de validar aquela direita, aquela única direita permitida pela grande mídia, pelas universidades, pelo establishment inteiro? Pois é, a dona Janaína Pascoal tem o mesmo discurso. E ela postou um texto que quero responder ponto a ponto agora. Vou deixá-lo na tela aí para vocês irem acompanhando enquanto respondo aqui. Então ela fala: olá, amados. Eu imaginei que não precisaria me manifestar, mas a situação está tomando uma dimensão com a qual eu não contava. Por isso preciso fazer alguns esclarecimentos. Vamos lá. Muitas pessoas bem intencionadas estão me escrevendo de todos os cantos do país pedindo áudios e vídeos, convocando para manifestações no próximo dia 26. Eu não vou gravar áudios nem vídeos por uma razão. Essas manifestações não têm racionalidade. Vamos lá. O presidente foi eleito para governar nas regras democráticas, nos termos da Constituição Federal. Propositalmente, ele está confundindo discussões democráticas com toma lá da cá. Ora, vamos lá. O que são essas discussões democráticas para a dona Janaína Pascoal? São aquelas discussões que acontecem dentro do formalismo da política. Qualquer um pode traçar esse formalismo da política, enquanto na sua ação real, enquanto agente político, pode ter uma outra ação que seja contraditória com o discurso formal. Isso é o óbvio do óbvio, dona Janaína Pascoal. Quando a senhora fala que essas manifestações não têm a menor racionalidade, a senhora mesma não tem racionalidade para compreender, analisar e falar a respeito da política tal como ela se desenrola na ação humana, diferentemente dos formalismos que foram colocados dentro das perspectivas da democracia. Uma coisa é um discurso formal dentro de uma discussão democrática, dentro de um pragmatismo democrático, outra coisa é como as ações dos agentes políticos se desenrolam na realidade, conforme as aspirações que ele tem, conforme as ligações que ele tem, conforme os interesses que ele tem, conforme os interesses também de algum determinado grupo, de algum determinado partido ou de alguma determinada militância, conforme também as aspirações idealísticas de uma ideologia de mundo. Então dizer que Bolsonaro deve seguir apenas com as discussões democráticas, quando ele age, ele já não está seguindo um formalismo democrático, mas uma ação política enquanto tal. Vejam vocês, como ela não consegue discernir uma coisa da outra. Não consegue analisar a dialética das duas coisas. Então, ela dizer aqui que essas manifestações não têm racionalidade é dizer que aquilo que o povo está querendo nas manifestações são apenas coisas que não estão dentro do discurso democrático. Ora, então quer dizer que o pacote anticrime, quer dizer então que a CPI da Lava Toga, quer dizer que a reforma da Previdência, quer dizer que nada disso está dentro do âmbito democrático. O que o povo está fazendo fora dessas perspectivas, dona Janaína Pascoal? Por que não tem racionalidade? Sendo que as pautas são legítimas, são claras e que
o povo está querendo manifestar-se para dar apoio àquele que foi votado pelo próprio povo. Onde não está a racionalidade nisso? Eu não veria racionalidade, por exemplo, se as manifestações do dia 26 fossem para a libertação do Lula, pedindo Lula livre. Não teria o menor sentido o povo que votou em Bolsonaro ir lá pedir Lula livre. É evidente que não teria racionalidade nenhuma, mas por que não tem racionalidade, sendo que o povo terá uma ação em conjunto para manifestar-se a favor de pautas, como por exemplo também a medida provisória de 170, onde que isso não tem racionalidade? O povo vai se unir para manifestar-se em pautas objetivas, claras, evidentes, que são favoráveis ao presidente que o próprio povo elegeu. Onde não está a racionalidade nisso? Muito estranho, né? Então ela diz: o presidente foi eleito para governar nas regras democráticas, blá blá blá. Propositalmente ele está confundindo discussões democráticas, toma lá da cá. O que ele quer? Não tem cabimento deputados eleitos legitimamente fugirem das dificuldades de convencer os colegas, ser parlamentar é difícil, entre parênteses, e ficarem instigando o povo a gerar o caos. Então quer dizer que quando as manifestações não estão sob o comando do Movimento Brasil Livre, do Nas Ruas, do Vem Pras Ruas, ou da própria esquerda, quando não está nessa dicotomia, nesse maniqueísmo, então quer dizer que as manifestações que estão em possibilidade de acontecer no dia 26 já vão gerar o caos. Porque as manifestações serão diretas do povo que elegeu Bolsonaro. Vejam como ela ainda tem esse discurso de validar aquilo que é permitido pelo estamento burocrático. Por aqueles que dominam o estamento burocrático, falam em nome do estamento burocrático e eles mesmos falam em nome do messianismo democrático. Vejam como a dona Janaína Pascoal não bate bem das ideias. Não bate bem da cachola. Então quer dizer que essas manifestações que estão sendo combinadas para serem pacíficas, ordeiras, dentro da lei, com pautas objetivas, claras e legítimas, então quer dizer que elas estão para gerar o caos. Mas se fosse o MBL, tudo bem. Ah, entendi, dona Janaína Pascoal. Tô entendendo, né? Aqueles que amam o Brasil, eu rogo, não se permitam usar. Não me calei diante dos crimes da esquerda, não me calarei diante da irresponsabilidade da direita. Eu não sei que responsabilidade é essa, sendo que é uma manifestação legítima, né? E não se calou diante dos crimes da esquerda? Ah, não, né? Uma pessoa que foi lá defender o impeachment de Dilma Rousseff, mas chorou ao vê-la condenada. Disse que era muito triste a situação. Você sabia bem com quem estava lidando, Janaína Pascoal? Você sabe do Foro de São Paulo? Você sabia da quadrilha do PT? Eu não estou entendendo. É meio difícil. E ela fala: estão causando um terrorismo onde não há. As pessoas estão apavoradas, escrevendo que nosso presidente está correndo risco. Ele não é amado pela esquerda, pelos formadores de opinião? É verdade. Mas quem o está colocando em risco é ele, os filhos dele e alguns assessores que o cercam. Acordem. Então quer dizer que quando Adélio Bispo foi lá dar uma facada em Jair Bolsonaro, ele mesmo se colocou em risco, não foi o bandido do Adélio Bispo, que era afiliado ao PSOL e que nós queremos saber quem mandou Adélio Bispo matar Bolsonaro, nós queremos saber. Então quer dizer que tudo isso foi culpa de Bolsonaro. Essas manifestações então foi Bolsonaro quem convocou, não foi o próprio povo que está se levantando para manifestar a favor dele. Então é uma coisa de confundir que Bolsonaro seja o precursor das manifestações, quando na verdade o próprio povão está se mobilizando para ser favorável às pautas que favorecerão o governo que o próprio povo botou lá. Então ela confunde as duas coisas. Ela está confundindo os agentes. Como que isso é possível? É lógico que isso é um discurso histérico. Ela deforma a realidade, verbaliza a coisa e acredita naquilo que está verbalizando. Isso é próprio do discurso histérico, né? Vejam vocês. Aí ela fala: dia 26, se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro perceberá que terá que parar de fazer drama para trabalhar. Sai notícias dizendo que Bolsonaro está sendo perseguido por grupos terroristas que estão querendo tirar a vida de Bolsonaro e de ministros. Como já tentaram tirar a vida de Bolsonaro, nós vemos todo um estamento burocrático, incluindo a dona Janaína Pascoal, que não percebe nem fudendo a coisa. Nós vemos um estamento burocrático podre, cheio de bandidos,
que devem até o fundo das calças, querendo derrubar Bolsonaro a todo custo. A MP 870 é um exemplo disso. Se não passar, Bolsonaro será forçado a pedalar e vão caçar um impeachment para ele. Vejam o que está fazendo o Movimento Brasil Livre também. O MBL, que forma, como falei, a antítese, né, dos marxistas. Agora a dona Janaína Pascoal fala que ele tem que parar de drama e trabalhar. O que seria trabalhar? Trabalhar em relação ao quê? É trabalhar para trabalhar? É acordar? Do que ela está falando? Qual que é a causa material, dona Janaína Pascoal? Do que essa coisa que você está falando? Do que ela é feita? Do que você está falando? Né? Para onde vai isso aí, seu discurso? Então parece-me um discurso muito abstrato. Bolsonaro precisa trabalhar, mas trabalhar em relacionado ao quê? Do que você está falando? Né? Nós estamos mostrando que a causa é legítima, a causa é real. O que está acontecendo contra Bolsonaro é real. A argumentação não passa nem perto da irracionalidade, muito pelo contrário. Se nós não tivéssemos uma pauta objetiva, tudo bem, poderíamos até falar que essas manifestações seriam uma furada. Mas as pautas estão aí, elas são legítimas e urgentes. Onde está o drama? Onde está o drama de Bolsonaro? Sendo que as manifestações partem do povo que o elegeu. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Né? E aí ela fala, vamos enfrentar os adversários que são muitos com argumentos. Como se o argumento fosse uma pessoa, né, fosse um agente concreto político com 2 braços e 2 pernas e saísse por aí tendo ações reais. A última coisa que o revolucionário liga é para a argumentação racional, dona Janaína Pascoal. Ele liga para a participação na praxis revolucionária. Para ele o que vale é a participação na praxis, como você participa, como você integra a praxis e a sua participação. Como você integra aquela vontade do partido, aquela vontade da hierarquia do partido na sua própria personalidade, como você age diante dela. Eles não estão nem aí para argumentos. Você pode refutar um marxista, um esquerdista, você pode refutar um militante, um idiota útil. Ele vai continuar assim, a não ser que você mostre a ele que a prática que ele está executando ela é errada e que a ação dele é até mesmo demoníaca em si. Muitos acordaram assim, quando eles viram o que ele estava fazendo de fato. Quando eles viram a sandice, a crueldade e a brutalidade que eles estavam defendendo. E aí, nossa, aqui eu posso fazer um vídeo enorme a respeito dessa brutalidade, dessas sandices, etc. Então, como assim com argumentos? Isso aí que você está falando é um discurso abstrato, um discurso subjetivista. Você tem ele na sua cabeça e você acredita que aquela coisa é de fato. Isso é uma certa posição, um certo sentimento, e você acha que esse sentimento, quando você verbaliza ele é um objeto concreto, quando não é. Muito estranho. E aí, ela fala, há tempos não temos um ministério tão bom, profissionais de ponta nas pastas adequadas, orientados por boa teoria, bons valores, com experiência prática. Bom, isso eu tomo como verdade. Os ministérios, existem bons ministros mesmo. Esses bons ministros estão atuando razoavelmente bem. Tem elogios ao ministro Sérgio Moro, ao Ricardo Salles, ao ministro Ernesto Araújo. Alguns elogios eu tenho, como também tenho aqui algumas críticas, principalmente que eu fiz aqui, no que concerne, por exemplo, um movimento multilateral que eles fizeram na geopolítica que não concordei. Bem, isso é bem razoável, consideremos também, né? Isso aqui é bem razoável. E ela fala, e o presidente gerando o caos, mas por que ele está gerando? Eu já falei, que caos que o presidente está gerando? Ora, meu Deus do céu. Sendo que as manifestações, repito, partem então do povo que elegeu o Bolsonaro, que está indo às ruas favoravelmente a ele e a este governo que o povo elegeu. Que caos que está sendo gerado? Porque as manifestações não são do MBL? Ela fala, pelo amor de Deus, parem as convocações. Não. Dia 26, todos às ruas para manifestar-se pelas seguintes pautas. MP 870, CPI da Lava Toga, reforma da Previdência, certo? Por todas essas pautas aí. MP 870, CPI da Lava Toga, reforma da Previdência e o pacote anticrime
do ministro Sérgio Moro. O Quarteto Fantástico do dia 26. Né? Essas pessoas precisam de um choque de realidade. Quem está precisando de um choque de realidade com o devido acatamento é a senhora, dona Janaína Pascoal, porque dizer essas sandices em política, analisando um objeto político, analisando uma pauta política, uma ação política e uma ação de massa, né? Nós estamos falando aqui de uma ação de massas, e não analisar os agentes, as ações deles enquanto tal, em caminho de um determinado ideal, de uma determinada pauta, isso aí é coisa de gente que não tá batendo muito bem da cachola, não. Não tem sentido quem está com o poder convocar manifestações. Raciocinem, eu só peço o básico. Reflitam. Né? Nós já refletimos bastante, nós vemos a necessidade dessas manifestações e que nós vemos a necessidade de defender o nosso presidente, de irmos a favor do nosso presidente. Não tem nada que não seja racional aqui. Né? Isso é democracia, dona Janaína Pascoal. Isso é democracia moderna. Do que está fora aqui? Essa é a democracia. Né? Jair Bolsonaro tem apelo popular. Ele precisa ter esse apelo popular. Esse apelo popular precisa estar com ele. Não é a melhor militância do mundo, não é organizada, são manifestações pontuais, muitas vezes sim reativas, mas elas devem acontecer. E agora nós ficaremos nesse mundo abstrato das argumentações como se elas fossem apenas, como se elas esgotassem os objetos de estudo, os objetos de ação e etc. Como se essas coisas esgotassem toda a realidade, como se a argumentação pragmática fosse tudo. Mas isso é coisa de jirico, é coisa de uspiano. É coisa de Janaína Pascoal mesmo, que não bate muito bem da cachola. Ela não vê que ela está, ou vê, né, que ela está validando a direita permitida pela grande mídia, pelas universidades, por todo esse establishment, e que serve de vaselina, de antítese à esquerda. Eu não estou entendendo o que a Janaína Pascoal quis dizer com esse texto, ou com essa série de tweets que ela deixou também, né, que é a mesma coisa. Eu não entendi muito bem. É uma coisa muito confusa, né, que não dá um sentido real das coisas, parece um apelo subjetivo, sentimentalista a uma coisa que ela não concorda, mas que ela não sabe dizer bem o que é, ela não deixa muito claro o que é. Então você precisa arrancar as premissas ocultas do texto para você entender que ela está falando uma besteira monumental e está colocando praticamente o Bolsonaro contra o povo que o elegeu e que quer manifestar-se